O plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a nomeação de um novo relator para os recursos da Ação Penal 470. Outros 4 pedidos comuns a vários condenados também foram recusados. A Corte começou a sessão analisando preliminares comuns a vários embargos de declaração, sobre a redistribuição dos embargos para um novo relator, ao desmembramento do processo quanto a acusados sem prerrogativa de função, a uma suposta nulidade do voto do ministro aposentado Aires Brito, que não participou da dosimetria das penas. Há algumas notas taquigráficas que foram retiradas do acórdão por supressão e a metodologia utilizada pelo STF para julgar o caso. O presidente da Corte, relator da Ação Penal 470, ministro Joaquim Barbosa, abriu a votação. Eu rejeito todas estas questões por mim enunciadas. O voto do ministro relator foi seguido pelos demais ministros, com exceção de Marco Aurélio, na questão das notas taquigráficas e quanto à competência do STF para julgar a ação. Coerente com o que sempre sustentei neste plenário, provejo, porque se trata de recurso, provejo os embargos declaratórios para assentar a incompetência da Corte para o julgamento dos cidadãos, até aqui simples acusados, porque a culpa não está selada, que não têm a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo. O primeiro recurso analisado individualmente foi o de Carlos Alberto Quaglia. Durante o julgamento da Ação Penal 470, a Defensoria Pública provou o cerceamento de defesa e conseguiu que o processo dele fosse enviado à primeira instância de Santa Catarina. Ele é acusado pelo Ministério Público de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Como os supostos copartícipes do crime de formação de quadrilha foram absolvidos, a defesa do acusado queria que fosse retirada essa acusação contra Carlos Alberto Quaglia. Os ministros não reconheceram o embargo de declaração, mas concederam habeas corpus de ofício para absolver o acusado do crime de formação de quadrilha. Com isso, o juiz de primeiro grau vai julgar o acusado somente pelo crime de lavagem de dinheiro. O plenário, acompanhando o voto do excelentíssimo senhor ministro revisor Ricardo Lewandowski, absolveu os co-réus deste denunciado, entendendo pela atipicidade, de modo que eu penso que esta decisão vincula as instâncias inferiores, de forma tal que esse processo não pode nem deve continuar na instância inferior. De modo que eu, negando igualmente provimento aos embargos de declaração, concedo, no entanto, habeas corpus de ofício para o trancamento da ação penal em primeiro grau. E quem tem outros detalhes da sessão plenária de hoje é Adilson Mastelari, que continua ao vivo no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Adilson. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Depois de Carlos Quaglia, como acabamos de ver aí na reportagem, foram analisados individualmente mais 4 recursos. O de Emerson Palmieri, ex-presidente da Embratur, que pedia redução do valor da multa de R$247 mil pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os embargos foram rejeitados a ele e também ao ex-tesoureiro do PL, Jacinto Lamas, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele alegava que não havia provas contra ele. O quarto a ter os embargos avaliados e rejeitados por unanimidade pela Corte foi Valdemar Costa Neto. E o último caso da sessão de hoje foi o de José Borba, condenado por corrupção passiva. Também aí os embargos foram rejeitados pela Corte. E no final da sessão foi feita uma homenagem ao Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que está terminando o mandato dele à frente da PGR. Roberto Gurgel aqui vinha sendo o representante do Ministério Público Federal. Com o final desse mandato, ele vai ser substituído. Voltamos ao estúdio, William.